Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre a inveja. À medida que vocês forem chegando, sejam bem-vindos. Vou deixar aqui o nosso tema fixado. Magda, bem-vinda! E esse assunto é um pouco pertinente ao que a gente vem falando aqui. Encerramos o Propósito, o livro do Rick Warren, né? Para que estou na Terra, há pouquíssimos dias. E por conta disso, achei bem interessante trazer esse assunto, que para nossa autoestima influencia bastante. Então eu aproveitei para a gente trazer por que a gente tem esse sentimento e o quanto ele pode nos prejudicar. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Se puder me ajudar. Então, olha só, à medida que vocês forem chegando, sejam bem-vindos. Vamos voltar a falar sobre esse assunto em outros momentos, mas hoje é bem importante porque, encerrando o livro do Propósito, eu pude perceber que a inveja veio como um bônus. E esse bônus trouxe pra gente uma percepção do quanto a inveja pode ser uma armadilha. Mas até chegar esse momento de perceber como uma armadilha, a gente precisa entender que ela também aparece como um alerta. Lari, bem-vinda. Vocês estão me ouvindo? Charlotte, bem-vinda. Charlotte está no nosso grupo lá do Telegram, concluímos o propósito recente. Também está no grupo de mentoria da identidade. Charlotte, está me ouvindo bem? Então, o nosso assunto hoje, bem pertinente, é uma camada da nossa personalidade, é uma emoção, não é apenas para algumas pessoas. A emoção da inveja é pertinente porque é comum a todos nós. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que muitas vezes a gente distancia por ser algo que soa para nós algo extremamente diabólico, né? Sabemos que a emoção da inveja sim traz um comportamento destrutivo, as nossas reações fisiológicas nos induzem à ação e normalmente é de comportamento destrutivo. Obrigada, Charlotte. Então, olha só, a inveja é um sentimento controverso, mas que ele nasce de algo positivo. Então, de uma admiração, de uma percepção de afeto num primeiro momento, mas com o passar do tempo ele desperta algo negativo. Então a gente começa a perceber no outro características, atributos que a gente não percebe na gente. A partir desse momento, quando você percebe no outro e se compara, essa emoção vem, ela tende a surgir nesse momento. Quando a gente percebe isso, raramente a gente percebe. Então, quando a gente se permite buscar e compreender o gatilho que aciona a inveja, a gente consegue conscientemente, racionalmente perceber. Mas isso é um processo, porque é muito fácil ver o comportamento da inveja no outro, porque o nosso radar de atenção, de observação está mais voltado para os outros do que para nós. Quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente não consegue identificar esse gatilho que aciona e a emoção da inveja aparece, surge ali. A gente só vai sentir as consequências. Então a gente vai sentir raiva, ódio, olha aqui. Então tem alguns sentimentos que acompanham a inveja, ela não vem sozinha. Então a gente vai sentir raiva, ódio, principalmente raiva e ódio. Por isso que é tão destrutivo. Quando você vê no outro o comportamento da inveja, você logo reconhece, porque normalmente nós somos vítimas. Quando a gente vê no outro, estamos no lugar de vítima. E raramente a gente consegue identificar esse sentimento na gente, porque o nosso radar de atenção está voltado para o outro e não para nós. Nós estamos envolvidos emocionalmente, por isso que é tão desafiador identificar a emoção da inveja na gente. Mas ela é tão destrutiva na gente quanto no outro, a verdade é essa. Então, observar o que a gente precisa levar em conta para a gente conseguir identificar essa emoção no momento que a gente aciona ela.
Porque é através do ouvir, do olhar. Normalmente, se a gente não tiver essa consciência, se você não tiver numa busca de estar num lugar, de se posicionar, de se preparar, seja para uma vida profissional bem-sucedida, seja em relação ao propósito, que é o que me chamou muita atenção no livro do Rick Warren, porque ele veio como um capítulo bônus, a armadilha da inveja, para que pessoas que estão nessa busca de identificar o propósito possam reconhecer essa emoção e não cair na armadilha, porque é exatamente esse o ponto que ele traz. Bem interessante, anotei algumas coisas para a gente conversar. Mas antes de falar do livro, eu quero falar um pouquinho do que me chamou a atenção enquanto eu estudava um pouco, para trazer para nós aqui sobre como a gente consegue identificar e não levar uma vida no piloto automático, como se a nossa consciência não pudesse participar. Como a gente já coloca isso meio distante, como a gente vê isso como algo diabólico, raramente a gente se permite identificar na gente. Então esse é o primeiro sinal de alerta que a gente precisa ter aqui. Quando a gente consegue olhar para nós com esse olhar de observação, de acolhimento, sem julgamento, principalmente sem julgamento, para identificar e depois, no segundo momento, você continuar a sua busca. O que eu faço agora? No primeiro momento é essa atenção que a gente precisa ter, esse sinal de alerta. O sentimento normalmente vai ser de ódio, de raiva, em relação a alguém, e mais, em relação a alguém de algo que você viu. Então, no primeiro momento, você não vai identificar o que eu vi, o que você viu e o que aquilo tem a ver com a sua a inércia ou com o que não tem em você. Muitas vezes é característica, muitas vezes são bens materiais, muitas vezes é uma postura firme de confiança, uma imagem positiva no outro, de repente são bens materiais. Olha quanta coisa aciona o gatilho da inveja na gente. Tá? Muitas vezes uma pessoa que fala de uma maneira mais firme, com intrepidez, são características que a gente desenvolve. Mas quando você vê em alguém e você não está reconhecendo em você, normalmente o gatilho da inveja é acionado aqui. Mas como a nossa consciência não participa, a gente passa despercebido, só sente a consequência, que é a raiva e o ódio. Mas não vem só a raiva e o ódio, olha só algumas emoções que eu separei para a gente identificar. Também aparece o medo, também aparece a culpa, a repulsa. Por quê? Porque a primeira reação é empurrar para longe. Isso é extremamente diabólico, é desagradável de estar aqui e eu não posso ficar com essa emoção. Então, nesse sentido, a gente normalmente vai fazer isso. Tons de moralidade, porque tem um julgamento, você está olhando lá e normalmente você não está vendo isso em você. Então você vai olhar algum defeito, alguma característica extremamente negativa para se misturar no que você viu de bom. A admiração, ela aparece, mas a gente não consegue somente olhar para o que é belo. Você vai procurar alguma coisa negativa para trazer junto. Então aparece também alguma característica de ostentação. São essas emoções que acompanham a inveja, então ela não vem sozinha. Outra coisa que eu anotei que eu acho bem importante é reconhecer o gatilho que acionou, porque normalmente a gente não está conscientemente no agora. Você está em alguma crença, em alguma nuance da sua personalidade, que é bem importante a gente identificar isso. Algumas pessoas têm personalidade nascida na emoção da inveja. Para o estudo da personalidade, isso não significa que essa pessoa vai estar o tempo inteiro invejando alguém, tá? Mas a personalidade tende a ter uma emoção que predomina. Então é uma pessoa que vai se comparar mais, ela tem um radar voltado para a falta. Isso todos nós vamos sentir, mas a pessoa que tem a personalidade moldada pela raiva, ela se sentiu no período da formação da personalidade dela, ela se sentiu abandonada ou rejeitada. Então tem uma perda ali, tem um sentimento de perda. Então sempre que ela ver alguém, que ela perceber alguém que tem o que ela não teve ou que ela perdeu, a emoção da raiva surge. Então surge ódio e não é só do outro, sente dela também. Então por que esse assunto é pertinente para nós? Porque está sim relacionado à autoestima. Como eu vou desenvolver uma imagem forte,
como eu vou desenvolver a autoconfiança, como eu vou desenvolver a autoestima, o amor próprio, o amor por mim, se essa emoção me impede. Porque ela vai me colocar num lugar de sempre me comparar, me julgar, me rejeitar, porque foi assim que eu me senti lá na infância. Então é importante a gente entender autoconhecimento, porque se a minha personalidade foi moldada dessa forma, eu preciso entender que é um diferencial. O radar vai estar sempre voltado para o que falta. É uma característica positiva dentro do mercado de trabalho se eu coloco isso ao meu servir. Quando a gente está fazendo algo, quando você está na ação, é um dos elementos que faz com que essa emoção diminua. E quando a gente faz isso reiteradas vezes, tende a alterar, mudar um padrão, um conjunto de hábitos para você ter um novo comportamento. Automaticamente você vai perceber essa mudança, porque você vai trazer atributos, características suas a serviço do seu servir, do seu propósito, da sua real identidade, porque aqui tem uma imagem distorcida. Mas vamos voltar para cá para a gente entender como isso é acionado. Então, quando a gente sente essa inveja, esse sentimento extremamente desagradável, a gente não consegue olhar para o nosso potencial. E esse potencial que a gente tem de odiar, de rejeitar, de sentir raiva, ele é acionado. Então aqui, eu querendo ou não, é intuitivo, eu vou ter comportamento extremamente destrutivo. A comunicação não verbal, eu vou me expressar, eu vou ter gesto, expressão facial, de reprovação, de comparação, de desdém. Então eu não consigo olhar para o outro e sentir um sentimento altruísta ou uma gratidão em ver o outro se alegrando do feito, se alegrando da conquista. E isso é importante a gente perceber que isso não acontece com pessoas distantes da gente, tá? Isso acontece com pessoas no mesmo patamar da gente, profissionalmente, pessoas que estão no mesmo nível ou social ou de competência. São pessoas que têm características semelhantes às nossas. Isso acontece muito em família, em relação de amizade, em relação de trabalho. Então são pessoas da nossa classe social, da nossa realidade. A gente não vai sentir inveja de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que nos inspira, que está muito distante da nossa realidade, um artista, um mentor que está muito acima. A gente não vai sentir inveja dessa pessoa. Por quê? Porque normalmente é a nossa vida real. São pessoas da nossa realidade que remetem, que traz. Porque a gente vai conhecer um pouco mais essa pessoa. Então a gente vai conhecendo, vai convivendo, vai se aprofundando no que é um diferencial dessa pessoa, características, né? E o que era uma admiração passa, e afeto passa a cessar. É algo positivo, mas quando a gente olha e não reconhece isso, é mais na gente que no outro, tá? Então, por que a gente vai perceber mais como vítima? Porque a gente não está observando o nosso comportamento. A gente não está observando as nossas emoções. A gente não está observando os nossos pensamentos. Então, quando a gente se permite fazer isso, você vai identificar. Quando vem essa emoção de raiva, por trás dessa raiva pode ter uma inveja. Por trás dessa inveja pode ter uma admiração não reconhecida. Por trás dessa inveja pode ter um sentimento de afeto que eu não consigo me expressar. Por quê? Porque eu não tive, ou porque para mim o significado que eu vejo lá, eu não identifico aqui. Então tem um potencial que precisa ser desenvolvido em mim. Então por que é um alerta? Nesse momento é um alerta. Porque se eu sinto, eu posso olhar para essa pessoa que eu senti, que eu tive um gatilho acionado de inveja e identificar o que eu estou vendo lá que eu não enxergo em mim. Porque o nosso desafio é aceitar. E quando a gente não aceita, a gente não consegue mudar, a gente não consegue sair de uma personalidade do ego e estar na alma, na essência, ter essa participação do nosso discernimento, que é o espírito. A gente está nos 3 níveis de esfera existencial: físico, corpo, alma, emoções, vontade, né, desejo,
personalidade, e espírito é o que traz o discernimento, que tem o nosso diferencial, o pensamento. Então, quando a gente está agindo, a inveja ela vai surgir na esfera física, material. Embora ela seja substancial, é nessa esfera que ela aparece. Por quê? Porque a gente vai acessar esses dois níveis. Aqui não participa. Lembra que a gente precisa trazer a consciência que a gente sente essa emoção e raramente a gente consegue admitir isso? Então, essa parte não participa. São as duas primeiras. Físico, que é o fazer, o ter, matéria, e emoções, personalidade, alma. Quando a gente se permite observar, observar o gatilho que aciona essa emoção, a gente está nesse terceiro nível, que é o espiritual, que é o discernimento, que é o racionalizar. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue descobrir o que acessa, o que aciona a emoção da inveja em mim. Porque quando você se conhece e se aceita, não é para você aceitar a inveja e deixar ela fazer morada, tá? Mas entenda que quando você aceita, você consegue fazer alguma coisa, você consegue mudar. Pessoas que têm a personalidade voltada para falta, ela vai ter tudo aqui pertinho dela, mas o radar dela é para falta, então ela vai olhar entre o vão dos dedos, ela vai olhar lá na frente. Por isso que ela se compara tanto. Por isso que o outro, o crescimento do outro, características físicas do outro, principalmente no que a gente vive, né? Essa era digital, é mais fácil você olhar. As pessoas estão mais expostas à vida, né? À vida social. As pessoas estão mais expostas em relação à classe social, às conquistas. Quantas vezes as pessoas passam... você tá rodando aqui, olhando Instagram, enfim, várias redes, e você se depara com alguém comemorando alguma conquista. Se a gente não trouxer a consciência, é bem provável que a gente tenha assim um pontinho de desapontamento, um pontinho de sentimento, porque eu não. Então, essa característica é típica. Se a gente trouxer esse nível de consciência e entender que, uau, me chamou a atenção. O que eu estou admirando aqui? O que falta em mim? Porque o nosso desafio é reconhecer a gente como a gente é. A gente fala muito na aceitação. Para a gente desenvolver o amor por nós, a gente precisa aceitar as características nossas, que são diferentes das outras pessoas. Diferentes na personalidade, diferentes na cor, diferentes no tamanho, na forma, no jeito, nos valores. Tem pessoas mais energéticas, mais ativas, né? Mais de ação. Impulsiona, talvez esse perfil desperte mais inveja dos outros. Mas tem as pessoas mais introspectivas, as pessoas mais ligadas para a falta, então ela vai se interiorizar, ela vai sim olhar com mais observação para a vida do que agir. Normalmente esse perfil, e quando a gente sente essa emoção da inveja, a nossa ação, ela fica reprimida. Ela fica reprimida. Pessoas que têm essa personalidade, o polo central delas é a ação e está reprimido. Então ela vai ter um desafio maior em fazer, em agir. E ela vai se comparar mais, porque o teórico, que é o pensamento, vem como bandeja, vem para servir as emoções dela. E aí a gente se pergunta que emoções ela tem ali? Ou que emoções a gente tem quando a gente está no radar da falta? Quando a gente está no radar da comparação? São essas emoções que eu acabei de citar. Vai ter inveja, a emoção da inveja. Vai ter raiva. Vai ter aqui culpa. Por que culpa? A culpa sempre vai aparecer quando a gente não racionaliza e não coloca o nosso potencial para desenvolver. Se eu estou com o meu polo central, que é a ação, reprimido, eu não consigo fazer, eu não consigo agir, normalmente eu vou usar as minhas habilidades para olhar para fora, eu vou usar meu tempo para me comparar. Como eu não estou fazendo, eu vou perceber mais ação nos outros. Eu vou estar com emoções muito afloradas. E quais emoções eu encontro aqui? Se for as emoções de medo, culpa, repulsa, imoralidade e ostentação, eu vou enxergar isso no outro e eu vou ficar me diminuindo. Eu vou me comparar e eu vou entrar num estado interno de sofrimento. Só que isso, a emoção da raiva, ela é uma emoção de ação. Ela tem energia. Tudo que tem raiva tem ação. Só que essa ação reprimida, ela não vai para fora, ela vem para dentro. Então entra o medo, sim. A culpa, porque o meu potencial não está colocado em ação. Gente, tem uma mosquinha chata aqui.
o meu potencial não está colocado em ação. Então é mais ou menos assim, quando a gente observa internamente, se a gente for ter uma conversa interna, a gente vai perceber o quanto o nosso potencial está sendo desperdiçado. Por isso, a culpa. E quando a gente reconhece isso, é o momento que a gente pode usar essa energia de ação para ser transformada. Essa energia de ação que não está para fora, que está interna, está fazendo mal, para ser transformada. O que eu preciso fazer aqui? O que eu estou vendo lá no outro que me despertou atenção? E o que eu preciso reconhecer? Qual é a verdade sobre mim? Porque olha só, a gente tem exemplos de inveja, por exemplo, Caim e Abel. Caim matou Abel por conta da inveja. Para ele tinha uma imagem distorcida. Ele não se sentia merecedor do amor dos pais, como ele via uma preferência, porque a inveja traz uma distorção. Lembra que eu falei que é assim? Você tá com tudo aqui na sua frente, mas também ao mesmo tempo que você tá procurando lá, você não vê, porque é tapada a sua visão. Você não vê a sua real imagem, essa imagem está distorcida. E quando tem uma imagem distorcida, a gente fica cego para as nossas qualidades, para as nossas características. Como o amor próprio vai aparecer, como essa autoestima vai ser aumentada, elevada. Então, um dos passos é reconhecer o gatilho que aciona a inveja. O segundo passo é aceitar essa inveja, aceitar que tem essa emoção, não para que ela faça morada, mas para que a gente transforme essa energia numa energia de ação. Porque eu normalmente não estou agindo, eu estou observando, eu estou me comparando, mas eu não estou agindo. E quando eu consigo fazer isso? Reconhecendo a mim mesma, reconhecendo você como você realmente é. Se o radar de atenção está na falta, eu não estou olhando o que tem, o que de fato já tem, quem eu realmente sou. A inveja, ela não anula as qualidades, sempre vai ter algo bom. Todos nós temos essa emoção, assim como todos nós vamos ter a emoção da tristeza, da alegria, da raiva, emoção da paz, tudo. Só que quando a gente é acionado por uma emoção como a inveja, a gente fica cego. A gente fica cega para as nossas características positivas. Então aqui é o nosso maior desafio. Aceitar que é uma inveja, reconhecer o que acionou, reconhecer o que tem no outro, o que me despertou a atenção lá. E o terceiro ponto, olhar para mim e reconhecer a mim mesma. O que eu tenho de positivo? A inveja eu já reconheci. É extremamente desagradável, porque junto com a inveja vem um monte de outras emoções e me tiram de um lugar onde eu possa identificar coisas boas. Por isso que é importante trazer a razão, trazer a consciência de que eu preciso racionalizar o que eu estou sentindo, aceitar e num próximo momento identificar pontos positivos meus. Aí quando a gente consegue reconhecer a gente, é o momento de elevar a autoestima. Porque aqui o nosso diferencial, quando a gente identifica, você também vai ter a oportunidade de olhar para a sua história. É um processo de se conhecer. É um processo de acolher tudo que chega sobre você. Coisas positivas, coisas negativas, o que eu perdi, o que me faltou. Por que é importante fazer essa análise e essa busca em nossa história, nossas experiências? Porque aqui eu posso identificar uma emoção moldada pela falta, pelo abandono, pela rejeição. Não significa que a minha história tenha sido exatamente assim, mas a criança, ela não tem filtro. Então o que ela observa da experiência dela de infância é exatamente o que ela traz para a vida adulta. Muitas vezes a gente está cobrando do marido, da amiga, uma atenção que a gente deveria ter tido lá na infância do pai ou da mãe. Mas a gente não tem mais essa oportunidade de repente. E essa emoção passa a gerar comportamentos destrutivos. As pessoas começam a se afastar, a gente começa a se sentir uma pessoa sozinha no mundo, começa a reclamar mais. E a partir do momento que a gente começa a fazer isso, as pessoas não vão se aproximar, elas vão se afastar cada vez mais. Quem dá, de verdade, pra gente, vamos olhar pra gente. A gente estava falando isso ontem na mentoria, no nosso grupo de mentoria.
Pessoas, relacionamentos tóxicos, tem amizades que sugam. Tem pessoas que se aproximam da gente, elas falam, elas desabafam, falam muita coisa e vai embora aliviada. Você fica com aquele monte de lixo, cansada, estressada. Se você não souber como você funciona, se você não identificar no outro a emoção ou a necessidade de pôr pra fora aquele monte de lixo, deixar com você e ir embora bem. Então, quando a gente começa a observar a gente, comportamento, pensamento, sentimento, tanto nosso como do outro, a gente consegue olhar para a vida e entender o nosso papel, entender onde a gente pode ser uma pessoa melhor para nós mesmos. Começa com o desenvolvimento da autoestima e no primeiro momento isso vai parecer um certo egoísmo, mas não é. Você não vai ficar neste lugar para sempre. É um período para você reconhecer quem você verdadeiramente é. Né, Lília? Lília tá dizendo verdade. Então, quando a gente consegue identificar quais são os pontos que a gente tem, positivos, melhorias, como a gente funciona, quais são os gatilhos que acessam as minhas feridas, as minhas faltas, as minhas dores, meu sentimento ou meu significado. Tem em cada acontecimento que a gente viveu, tem uma representação no momento presente. Porque a nossa mente, ela não está no tempo cronológico. Ela está no Kairos. Ai, Adri, verdade, você tá do seu perfil comercial, Adriana. Bem-vinda, que bom ter você aqui. Meninas que chegaram depois que eu comecei a falar, eu começo a falar e não paro, né? Sejam bem-vindas aqui. Então, vocês estão identificando aí algum gatilho, alguma situação? Como está? Pamela, atrasada, mas chegou. Bem-vinda. Como está aí? Estão percebendo pessoas ou relacionamentos onde vocês conseguem identificar essas características que a gente está falando aqui? Dani Anjos, bem-vinda. Então, olha só. Fer, bem-vinda. Então, olha só, vamos dar uma atenção para nós, de forma bem individualizada, porque pra gente, principalmente para quem tá na busca da real identidade, nesse autoconhecimento, Tati. Ai, Tati, bem-vinda, Tati. Nossa, quanto tempo, né? Mensagem mais linda. Que honra ver você assim tão gigante. Cheguei agora e já tô achando tudo incrível. Bem-vinda, gente. A Tati, a gente trabalhou juntas em 2006, 2007. Olha quanto tempo. 2 anos depois que eu cheguei em Sinop. Então faz parte da minha história de vida aqui. Obrigada por estar aqui, viu? Você é muito bem-vinda. Pois é, Tati, são as nossas dores que nos levam a estar onde a gente tá, né? Quando eu começo a falar sobre as crises de identidade que eu vivi ao longo da minha vida e o que me trouxe hoje a desenvolver mulheres, desenvolver pessoas, principalmente mulheres, né? Sobre autoimagem, autoconfiança, autoestima, sobre propósito, porque eu falo muito sobre construir a nossa identidade para cumprir o nosso propósito. E falar desse assunto hoje mexe muito comigo, porque por muito tempo eu vivi emoções tão avassaladoras, parecia um mar delas. E eu não conseguia identificar. Então, sempre que eu encontro alguém, e a base do meu processo, principalmente o bem pessoal, são as emoções. Porque quando a gente consegue identificar uma emoção ali, essa emoção tem uma mensagem. Gente, é uma mosquinha que entrou aqui, mas ela tá tão chata. Espero que eu não abra a boca e ela entre aqui, vai ficar bem estranho. Então, olha só. Quando eu consegui identificar as minhas emoções e perceber o quanto essa emoção traz informação, seja emoção positiva, extremamente agradável, seja emoção negativa, extremamente desagradável, todas elas são bem-vindas, porque elas têm uma missãozinha com a gente. A emoção da raiva é nos colocar para agir, ação. A emoção da tristeza é nos parar. Ela faz com que a gente reflita, faz com que a gente consiga chegar a uma percepção sobre o porquê a gente está assim, triste. É um momento de reflexão sobre nós, sobre a vida. Então, a inveja não é diferente. A inveja te coloca num lugar de alerta. A inveja te coloca num lugar de alerta para você, de fato, olhar para você, não é para fora. A gente se engana achando que a inveja é pra gente olhar para o outro, é para fora. É um alerta.
A inveja é um alerta para você olhar para você e identificar o que você está vendo lá que você não enxerga em você. Muitas vezes, as características da outra pessoa são realmente diferentes de você. Mas potencialmente falando, você tem o mesmo potencial que o outro para desenvolver. Agora vamos analisar junto algo bem importante. Se os atributos, as características da outra pessoa são muito diferentes de você, deve ter um motivo para isso, deve ter um propósito para isso. Porque quando você tem, diante da vida, facilidade, de repente, com gente, com pessoas, com comunicação, e você olha no outro uma pessoa extremamente detalhista, extremamente ligada para a falta, emotiva, essa pessoa vai se conectar com mais facilidade, e você olha e fala assim, uau, eu tenho um desafio tão grande de chamar a atenção dos outros de maneira positiva e agradável e me conectar emocionalmente. Mas aí a gente também lembra que cada pessoa foi criada com um propósito específico e diferente entre si. A gente pode fazer a mesma coisa, mas é o seu jeitinho único, a sua personalidade, que tende a ter uma emoção diferente, seus valores, sua experiência, suas representações internas, à medida que você olha para fora, para a vida, que vai colocar você em percepções que eu não vou ter. E quando a gente identifica tudo isso, é o momento que a gente olha para cima, olha para Deus, para o Criador e fala assim, obrigada por me ter feito como fizeste. Porque quando a gente reconhece a gente como a gente é e aceita, você vai desenvolver as habilidades que você precisa, que você não tem, sim, desde que isso seja importante, senão você vai melhorar, vai desenvolver mais o que você já é bom, para que você seja excelente no que você faz. Porque se você for buscar melhorar ou desenvolver naquele nível de não aceitar que você não é bom naquilo, quando você vê alguém sendo bom e você insiste, você fala assim, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser a melhor nisso aqui, olhando para fora. É um momento de comparação. Você no máximo vai ficar meia boca. Porque não é habilidade para você, não é um talento. Você tem um potencial que pode ser desenvolvido? Isso tem. Mas pro propósito que Deus te criou, exatamente do jeitinho que Ele te criou. Dentro do que você tem de bom, porque todos nós temos, e tem essa balança interna, onde a gente vai olhar para alguém com uma característica diferente da nossa, num primeiro momento isso vai causar uma estranheza para alguns, para outros você vai ter uma admiração e aquilo vai te chamar a atenção, você fala, uau, eu não tenho aquilo ali. Aqui já é a admiração que se eu não reconheço, eu sinto a inveja. Mas para cumprir propósito, eu preciso aceitar verdadeiramente quem eu sou. Enquanto eu estiver olhando para fora e me comparando e tentando ser alguém que eu não sou, eu não consigo nem descobrir qual é o meu propósito, quem dirá cumpri-lo. Porque a insatisfação, ela chega, ela estaciona ali, ela faz morada. Eu vou olhar para a vida com uma eterna insatisfação, insatisfeita no meu casamento, insatisfeita na minha relação familiar, insatisfeita com o meu trabalho, insatisfeita com a minha aparência, insatisfeita com as minhas emoções, porque eu vou sentir culpa. Eu não estou usando de fato o que eu tenho de potencial, o que eu tenho de dom, o que eu tenho de habilidade. Então a culpa se também instala nessa hora. E quando eu não estou no que é meu, eu sinto medo, porque tudo que eu for fazer é inadequado. Tudo que eu vou fazer, eu preciso desenvolver novas competências, novas habilidades. E isso desgasta demais. Porque sempre vai ter medo, você sempre vai ter medo de não ser aceito, vai ter medo de ser julgada, vai ter medo de ser comparada, porque já iniciou com você, já tem isso dentro. Então a gente precisa muito olhar para essa palavra, aceitação, reconhecer a si, elevar a autoestima. Sempre que você olhar para uma relação onde você sinta novamente o gatilho do abandono, da rejeição, não é com a pessoa, de fato é com a ferida que existe, porque você já viveu isso lá atrás. E enquanto eu não viver essa aceitação de mim mesmo, eu não consigo aceitar as pessoas como elas são. Eu não consigo olhar para a vida e aceitar a vida como ela é. Eu não consigo reconhecer minhas qualidades e viver meu propósito. Mais que isso, viver um propósito maior, tá? Então, olha só, essa imagem distorcida me coloca nesse lugar de comparação, de desvalorização de mim em prol do outro, ou desvalorização de mim em prol de situações. E aí eu vou comparar o meu momento presente com o momento passado ou com o momento futuro. O meu desafio vai ser estar aqui no agora, onde tudo acontece. Então, sempre que você perceber que você tá, saudade, sim,
Agora, o saudosismo em excesso e você falar assim, esse tempo aqui, esse tempo era o melhor tempo da minha vida. Cuidado, aqui você pode estar numa armadilha. Aqui você precisa olhar para essa palavra, alerta. O que tem aqui? Pode ser essa emoção se instalando, tá? Então, esses gatilhos que acessam a nossa consciência não participa, ela não testemunha. Porque isso tudo tá no emocional. Até que a gente se questione e identifique. É inveja? Opa, vou aceitar que é. Enquanto eu não faço isso, eu não tenho oportunidade de transformar essa energia da inveja em algo positivo, para eu agir, para eu fazer alguma coisa, tá? Então, olha só, exercitar a gratidão foi algo que eu anotei aqui, porque o oposto da inveja é o altruísmo. E a gente só consegue exercitar algo positivo, se alegrar com a conquista de alguém, se a gente conseguir olhar para essa pessoa com aceitação. Se a gente conseguir alegria verdadeiramente, a gente não vai conseguir sentir no primeiro momento se a gente não se permitir, mesmo sentindo essa emoção desagradável, que é a inveja, olhar para essa pessoa que está comemorando, normalmente é alguém perto da gente, tá? Não é alguém longe, não. E se permitir comemorar junto. Quando você sentir, se conectar com essa pessoa, tem uma parte nossa que lá não tem medo, que lá não tem inveja. Tem uma parte nossa que tem poder, que tem amor, que tem equilíbrio. E é essa parte que a gente acessa quando a gente exercita o altruísmo. Que é deixar um pouquinho os seus desejos, aquela intenção. Não é parar de sonhar, entenda, isso é ocasional, momentos oportunos onde você percebe que o gatilho acionou ali e você sentiu. É algo positivo, mas despertou algo negativo em você. Tem uma certa raiva, um ódio interno, pode ser sutil, pode ser muito sutil, mas você identificou nessa hora, se permita a si mesmo comemorar, se alegrar com alguém a qual despertou isso em você. Porque se for alguém próximo de você, você vai ter a oportunidade de transformar a sua personalidade, de transformar essa energia de inveja em algo bom. Por que isso é tão importante? Porque as nossas relações baseadas na inveja, as emoções que despertam a inveja, ela não vem sozinha, vem várias outras. E o nosso comportamento é destrutivo. E quando você se perceber fazendo isso, para transformar essa energia, você vai sentir algo bom, extremamente bom. Então você dá lugar para o mesmo ambiente que você sentiu a inveja, você sentir emoções agradáveis. E você exercitar o altruísmo. Você vai sentir gratidão, essa é a palavra. Gratidão. Porque olha só, eu separei alguns versículos porque a gente sempre vai olhar o embasamento. Quando a gente identifica isso aqui, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, olhar para nós e identificar se tem um gatilho que acionou inveja, o que eu posso fazer aqui para transformar, para eu não adoecer, verdadeiramente adoecer. Porque não tem nada de bom nisso. Pelo contrário, tudo que é de ruim pode acontecer, que é o que diz em Eclesiastes 4. Também vi que o bom trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. Tem um outro que fala, então todas as nossas vontades, nossos desejos, ele é baseado em desejar o que o outro já tem, porque a gente se inspira. Mas essa inspiração, ela precisa ser verdadeira, você precisa colocar o seu potencial, a sua individualidade, o seu amor próprio ali. Porque se você estiver olhando para lá e for fazer para compensar, porque alguém está fazendo, você também precisa fazer, toda essa dor vai acontecer em algum momento. Porque essa inspiração não é uma real inspiração, é inveja. Então é pelos motivos errados. Tem algo que me chamou a atenção que está em Romanos 9, que diz assim, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que o formou? Por que me fizeste assim? Eu achei isso de uma grandeza. Então é o momento que a criatura olha para o Criador, né? O objeto olha para o inventor e fala assim, por que me formaste assim?
Então para pensar o quanto Deus sabe porque Ele te formou assim, tem um propósito, você foi feito sob medida, todas as suas características foram pensadas na finalidade que Deus tem para sua vida. Então quando a gente começa a questionar, é um momento de ingratidão. E tem mais, não é só uma ingratidão, é um momento onde a gente tem, o Rick Warren chama isso de a revolta espiritual. Quando a gente faz isso, é algo voltado para o espiritual, aliás, a rebelião espiritual, porque a gente se rebela contra Deus. Porque se Ele me criou com as características que Ele fez, exatamente desse jeitinho, e eu me comparo, eu olho para o outro e falo, eu não quero essa vida, eu não quero essa característica, eu não quero ser eu não quero essa pele, eu não quero esse cabelo, eu quero o seu. Isso é inveja. Quando eu faço isso, no terceiro nível do meu ser, corpo, alma e espírito, nesse aqui, eu estou fazendo isso de forma consciente, é considerado uma rebelião contra Deus. Porque Ele sabe por que Ele fez dessa forma. Quando você não aceita, é uma rebelião no mundo espiritual. Então é algo extremamente desagradável para o Criador. Por isso que Ele reprova tanto a inveja. Por isso que tem tantos e tantos versículos bíblicos dizendo sobre a inveja. Tem alguns que diz assim, ó. Em relação à parte da aceitação, tem algo bem interessante. Tá lá em Coríntios, tá? 1 Coríntios 4, 7 e 8, que diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tem recebido? E o que recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? É o momento que a gente se compara, é o momento que você olha, vê no outro, você recebeu e você não enxerga em você, né? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis. E sem nós, isso é Paulo falando, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Então, assim, a fala de Paulo vai muito dentro do que é uma harmonia, dentro do que é viver o céu na terra. Porque quando a gente aceita a nossa individualidade e aceita o propósito de Deus para a nossa vida, é uma condição. A nossa identidade é uma condição para a gente dizer assim, eu aceito ser quem o Senhor me criou. E se eu acesso a emoção da inveja, eu começo a me observar e entender o que eu preciso reconhecer em mim. Porque eu fui formada de maneira perfeita. Isso você precisa identificar em você. Isso você precisa reconhecer em você. Nós somos formados imagem e semelhança. Se a gente foi formado imagem e semelhança, mas Deus deu individualidade para nós, é por um propósito muito maior. E quando a gente aceita, a gente começa a viver o que Deus quer de nós na terra, porque Deus não se materializa, mas Ele usa você aqui, exatamente com as características, com as experiências, com o seu potencial, sendo desenvolvido em cada experiência. E quando a gente aceita, você também está, de alguma maneira, permitindo que outras pessoas vivam o propósito delas também, porque quando você não vive o seu, você está dificultando o espaço do outro, porque há uma engrenagem muito maior. Não é só o que a gente vê, não é só o que a gente consegue enxergar. Da mesma forma que a inveja nos cega, não reconhecer quem nós somos também é uma cegueira. É uma cegueira. Não reconhecer quem nós somos também é uma cegueira. Então começa a listar. Todas as vezes que você sentir essa emoção da inveja, lista. Traga a sua consciência, traga a sua razão para testemunhar o gatilho que aciona. O que tem de ferida aqui que eu preciso resgatar, que eu preciso restaurar, que eu preciso ressignificar. Normalmente está na sua história familiar. Tem uma ferida, tem uma perda, tem um sentimento de abandono, tem um sentimento de rejeição.
E normalmente as nossas relações, elas vêm para evidenciar isso. Elas vêm para fortalecer. E o que você tem fortalecido? É uma pergunta que fere um pouquinho em algum lugar nosso. Porque pra gente falar assim, conscientemente, falar assim, meu Deus, eu tenho fortalecido, eu tenho permitido ferir mais um lugar que já é ferido, é possível? Sim, todas as vezes que a gente tem uma relação, seja de amizade, seja amorosa, seja de trabalho, seja de parceria, onde a gente se permite ser acionada, ser ferida novamente, se sentir abandonada novamente, rejeitada novamente, é um padrão que tende a se repetir. Por isso que é importante, por isso que é tão importante e é relevante falar aqui. A inveja é uma delas, porque se tem uma ferida, se tem um sentimento de abandono, eu preciso reconhecer para que eu possa curar. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. A gente normalmente reconhece mais a emoção da inveja nos outros, mas é um desafio gigante reconhecer na gente. Não é nada de outro mundo, é uma emoção como a alegria, como a tristeza, como a raiva, como qualquer outra. A diferença é que essa não vem sozinha, por isso que ela é tão destrutiva. Ela vem trazendo medo, ela vem trazendo raiva, ela vem trazendo ódio, que faz parte da raiva, mas é um nível muito maior. Então tem impulso para agir, mas será que envolvida com tudo isso de emoção eu vou conseguir agir de maneira adequada ou eu vou ter comportamento destrutivo? São perguntas que a gente precisa se fazer, porque se a gente olhar para os nossos comportamentos, seja uma fala, seja uma ação movido pela inveja, pela raiva, pelo ódio, pelo medo, normalmente a gente vai ter perdas novamente. Normalmente a gente vai se colocar num lugar para ser rejeitado por pessoas, como a gente já se sentiu em algum momento. Para ser abandonada, e muitas vezes a gente está fazendo isso com a gente mesmo. Por isso que é tão importante olhar para essa palavrinha e reconhecer quais são os gatilhos que acessam, que me acessam e que acionam a inveja em mim, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui uma informação que eu acho bem importante sobre essa parte do alegrar-se com os que se alegram, que está lá em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrar-nos tem um segredo. Quando tememos que um suprimento para alguém, quando alguém recebe algo, está comemorando alguma coisa, nós tememos que isso seja, a bondade de Deus seja limitada, que a bondade, a graça seja limitada. Se outros ganham uma fatia muito grande, talvez eu não possa ganhar muito, talvez não sobre para mim. E aqui tem uma armadilha. Até então a gente falou de alerta, né? Alerta pra gente reconhecer isso na gente. Mas aqui a gente olha para uma armadilha. Por que para uma armadilha ali? Porque quando a gente olha para isso, a gente está limitando a capacidade de Deus. A gente está limitando a capacidade da criação, do Criador. E a gente está assim se colocando num lugar de miséria, um lugar de ser pequeno e de ser ignorante em relação à grandeza, à magnitude de Deus e nossa também, porque se nós somos imagem e semelhança, o quanto nós temos poder de criar, o quanto nós temos poder de domínio, o quanto nós temos poder de equilíbrio, mas se a gente ficar na matéria, a gente vai só olhar para as coisas da matéria, a inveja é da matéria. Quando a gente vai para um nível maior de conhecimento, de busca, a gente consegue junto trazer para a alma esse discernimento espiritual. A gente começa a viver o céu na terra. É onde a gente começa a ter comportamento altruísta com a gente e com os outros, que é o verdadeiro amor próprio, que é o verdadeiro amor. Aquele amor que constrange, aquele amor que não é egoísta, o amor que não é apego, é amor. Então, quando a gente identifica isso, que a gente pode sim se alegrar com as outras pessoas quando elas ganham algo, quando elas estão comemorando algum reconhecimento, algum título novo, algum crescimento, uma promoção no trabalho, não importa o que é. Algo que deixa essa pessoa feliz, quando a gente comemora junto. Lá em Efésios 3, se você quiser anotar, fala muito sobre isso.
Aqui tem, Efésios fala que as bênçãos de Deus, as riquezas são insondáveis, infinitas. As riquezas de Cristo para nós. Então, quando a gente consegue fazer isso, o oposto da inveja, que é esse altruísmo, ele aparece, ele acontece. Então, a gente começa a viver o nível do espírito e não da carne. É na alma, a emoção é na alma, só que a gente tem a capacidade de sair da nossa personalidade, de sair de uma emoção de inveja para ir para uma emoção de altruísmo, para viver de fato o que é um propósito maior, que é amar o próximo, amar a nós mesmos. Porque comportamento, como a gente vai se cuidar, como a gente vai aumentar a nossa autoestima, se a gente está num comportamento destrutivo, se não existe esse amor próprio. Então são essas palavras que eu queria deixar aqui para vocês. Essa live não vai ficar salva. A gente, mais um bate-papo, mas eu vou trazer esse assunto com um pouco mais de profundidade num outro momento, tá? Porque eu quero trazer dentro dessa palavra autoestima, que é o amor próprio, mas também a autoconfiança e a nossa relação de autoimagem, como a gente se vê. Então a inveja, ela tem sim os dois, alerta e também tem a armadilha, porque a armadilha é da carne, o alerta, a armadilha da carne impede a gente de viver o propósito. E o alerta é para a gente desenvolver a nossa individualidade, a nossa identidade, sendo construída, coerente com essa imagem e semelhança. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aproveitado aí do outro lado. Espero que vocês estejam aproveitando o feriado e ótimo fim de semana para vocês. Até a semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.